Olá amigos da República do Anime, começando mais um vídeo de One Punch. E hoje eu quero falar do Garou, que é um dos personagens mais legais, mais apelões do mundo aí do nosso amigo Saitama. E eu separei algumas coisas desse personagem que eu vou começar a falar pra vocês a partir de agora. Abrindo os trabalhos pra falar do nosso personagem de hoje, começando pela personalidade de Garou. É um ex-discípulo de Bang, mas foi expulso de seu dojo por causa de um tumulto, por causa da sua fascinação por monstros e seu ódio por heróis. Ele é comumente chamado de monstro humano e caçador de heróis. A associação considera uma grave ameaça à organização, apesar de ser apenas um humano. Garou é apresentado como um personagem maligno, com ódio por heróis e tem uma caracterização confiante e vingativa. Ele odeia ser insultado e atacará qualquer um que ofenda. Ele pensa muito em si mesmo e usa essa afirmação para ameaçar o pessoal de alto escalão da associação de heróis e heróis consequentemente. Ele também atacará heróis de baixa patente e membros da equipe da associação de heróis se ele os encontrar. Garou odeia o popular, pois acredita que o popular sempre vencerá no final. Isso porque, quando criança, ele não tinha amigos e as crianças populares na escola gostavam de abusar dele, tanto fisicamente quanto verbalmente, particularmente um garoto chamado Tachan, ou seja, ele sofreu bullying. Embora Garou seja um vilão e considerado mal pela maioria, ele possui um senso de moralidade, ele luta contra os heróis de forma sem matá-los, mas ele está bem com os outros matando os heróis. Ele tem um fraco por crianças, como mostrado quando ele conversa com Tareo no parque, ou quando ele para de lutar contra Metal Bad depois que Zenko aparece. De certa forma, Garou pode ser considerado parecido com Saitama. Ambos têm seu próprio forte senso de justiça, embora manifestando de maneiras diferentes. Enquanto Saitama queria ser como um herói da sua infância que lutou contra vilões, Garou quer ser como um monstro que derrota os heróis. Em batalha, Garou é extremamente arrogante, muitas vezes zombando de seus oponentes e chamando-os de amadores. Ele é muito observador antes da batalha, sempre se prepara para combater seu oponente e nunca luta sem conhecimento prévio. Falando das habilidades e poderes dele, Garou já foi o melhor discípulo de Bang, embora tenha sido expulso do dojo depois de ter aleijado os outros alunos. Apesar de ser expulso por seu mestre, Garou inicia seu próprio treinamento pessoal e se torna incrivelmente poderoso, equipado com uma poderosa gama de habilidades e atributos físicos. Garou é capaz de lutar par a par com muitos heróis de classe S. No final de sua caçada ao herói, Garou derrotou mais de 100 heróis, que é um feito bem grande. Garou possui uma forte aura indutora de medo ao redor dele, lembra Sten, assassino de heróis do mundo de Boku no Hero, o que pode fazer com que seus oponentes percam a confiança em si mesmo. Ele é capaz de dominar quase todo o exército de Talktopper sozinho. Garou também é capaz de lutar contra o herói da classe S, Metal Bad, compara ele a um lutador amador. No entanto, Garou admite que se qualquer um dos ataques de Metal se conectasse, acertasse ele, teria perdido instantaneamente. Garou é treinado para lutar contra humanos pelo seu antigo mestre. Como resultado disso, seu estilo de luta se torna muito menos eficaz contra táticas bestiais. Isso é provado quando ele é facilmente dominado pelo Watchdog Man. Acho que assim, depois eu coloco um letreiro aí. Além disso, Dark Shine descreveu que lutar com Garou era como ser encurralado por dúzias de artistas marciais ao mesmo tempo. Apesar de Dark ser um combatente marcial respeitável, cujo dito ser um dos melhores dentre os heróis, e a par com Bang. Falando das habilidades físicas e gerais de forma bem resumida, começando pela força imensa, a força de Garou é sobre-humana e aproximadamente igual aos heróis de classe S. Falando da velocidade e reflexos, Garou é capaz de rapidamente desviar uma grande quantidade de balas de bola dourada de múltiplas direções. Falando da imensa durabilidade, Garou também possui uma durabilidade inumana. Ele é capaz de receber vários ataques e permanecer de pé. Falando da resistência, Garou possui uma tolerância à dor desumana. Ele é capaz de continuar lutando depois de sofrer lesões que normalmente incapacitariam as pessoas. Falando dos sentidos aguçados ou dos sentidos avançados, Garou é capaz de perceber facilmente a trajetória de balas de ouro, que deixa ele aí numa boa situação. Falando da taxa de crescimento acelerada, principal atributo de Garou, em sua primeira aparição no quartel-general de herói, o monstro humano admite que os heróis da classe S seriam demais para ele lidar. Falando da adaptabilidade aprimorada,
Como resultado de sua maior taxa de crescimento, Garou mostra adaptação notável em batalha. Falando da cura acelerada, Garou possui um fator de cura avançado, o que explica porque ele foi capaz de sobreviver a lutas com monstros temíveis e heróis poderosos, apesar de estar terrivelmente ferido. Falando do estilo de luta dele, começando pelo combate, Garou é um lutador extremamente habilidoso que se adapta ao combate e usa a vantagem dos pontos fracos do adversário para obter vantagem nas lutas. Suas habilidades de aprendizado, Cho, Gakushu, Noryuko, permite que ele aprenda contramedidas para os estilos de lutas de outras pessoas, enquanto faz de seus estilos de lutas os seus. Falando do outro estilo dele, é o Ryu-Gansai-Ken, eu vou colocar um letrinho porque é difícil pronunciar isso, uma arte marcial que Garou aprendeu com seu antigo mestre, é composto de uma série de socos extremamente rápidos e poderosos que podem ferir um herói de classe S. Falando do próximo da lista, Mikiri, Garou remove todas as restrições que ele havia colocado em sua mente. Quando são removidas, a mobilidade, a agilidade e as manobras de Garou aumentam consideravelmente. Falando das habilidades diversas, começando pela vontade indomável, um dos traços definidores de Garou é o fator que permite Garou continuar lutando mesmo quando está à beira da morte, e é a sua pura força de vontade. Falando da resistência ao veneno, Garou mostra uma resistência contra ser envenenado, como visto quando foi atingido por 2 flechas envenenadas que normalmente o deixariam inconsciente em minutos. Garou pode consumir carne de monstros para recuperar sua energia e vitalidade sem quaisquer efeitos nocivos. Falando dos dentes endurecidos, os dentes de Garou demonstram ser duráveis o suficiente a ponto, quando ele cospe seu dente, quebra o piso de concreto bem forte naturalmente, faz um grande buraco na superfície. Falando do despertar, Kakusei Shita Garou é o que o Black Spear chama de Garou depois que ele transforma em um monstro. Depois de lutar contra vários heróis da classe A e depois Genos e outros, a evolução de Garou começa. Falando da taxa de crescimento explosivo, como resultado de aparentar quebrar seu limitador, as habilidades do Garou pode aumentar imensamente em um período muito curto de tempo. Falando dos instintos aprimorados, Garou consegue discernir rapidamente a força de seus oponentes, escutando sinais de alerta instintivos que seu corpo lhe envia. Falando da resistência psíquica, Garou é capaz de se adaptar e superar os poderes psíquicos do herói mais habilidoso, liberando-se lentamente de suas restrições. Falando da listinha do André para terminar esse vídeo, Garou está em 14º lugar na pesquisa de popularidade de personagens. Garou significa lobo faminto. Durante sua participação no torneio de artes marciais, ele se disfarçou com a máscara de lobo. Em francês, Loup Garou significa lobisomem. Murata faz referências às costas de Bruce Lee, ao puxar as costas de Garou cheio de músculos. Murata afirmou que Garou toma banho em um banheiro público. Garou e Saitama compartilham o mesmo papel desagradável da infância, já que ambos são vítimas de bullying quando criança e aparentemente são uma pária na sala de aula. No entanto, ao contrário de Garou, Saitama supera tudo isso e se torna um herói, enquanto Garou desce em um papel de monstruosidade. Em uma entrevista onde One é questionado sobre quem ganharia uma luta entre Boros e Garou, One responde que seria um bom jogo, e ele é incerto sobre o vencedor, embora ele acredite que Garou é mais forte em combate corpo a corpo. Originalmente, One cometeu um erro na versão webcomic do capítulo 84, que é onde normalmente o erro levou a um dialeto de Hakata-ben, Fukuoka Kyushu, que é um dialeto de falantes da região de Kyushu, e parece dar uma impressão rural ou áspera. Alguns estereótipos sobre os caras de Kyushu incluem macho, teimoso e caloroso. Os japoneses sabem que esses são apenas estereótipos, então isso é só por diversão. One observou que estereótipos coincidentemente encaixava muito bem em Garou. E é isso, galera. Lembrando que falei de forma rápida, breve e objetiva, por isso pergunto pra você. Diz aí o que você acha do personagem, informações complementares que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Se assistiu até aqui, inscreva-se no canal para me sinal de honra ter você aqui como inscrito da República do Anime. Falei tudo o que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau.